Fala galera, professora Hanna falando aqui do canal Haja Estudo para mais uma aula que vai te ajudar naquele concurso. Galera, a aula de hoje é sobre classes de palavras, parte 2. Eu não sei se vocês lembram, mas na nossa última aula sobre classes de palavras, eu disse a vocês que a gente tem 10 classes de palavras no português. 10. Dentro dessas 10, a gente dividiria em dois grupos. Primeiro a gente falaria sobre 5 e depois a gente falaria sobre mais 5, tá? Cabe ressaltar que essa divisão em 10 classes, ela depende dos autores. Os autores divergem quanto a essa divisão. Alguns autores colocam essas 10, consideram menos e colocam subgrupos, enfim. Mas nós vamos considerar para essas aulas aqui 10 classes. As 5 que faltaram são verbos, advérbios, preposições, conjunções e interjeições, que são as que a gente vai ver hoje. Vamos começar pela classe dos verbos. Galera, os verbos são, me arrisco dizer, a classe mais complexa dentro das classes de palavras, porque eles têm muitas flexões. Como eu falei para vocês antes, a gente vai focar aqui nessas aulas sobre classes de palavras nos aspectos morfossintáticos, ou seja, em características formais, né, se eles flexionam, não flexionam, e como eles se comportam dentro das orações, dentro das frases em que estão inseridos, ok? Porque esse é o foco dado, aliás, pedido nos concursos, nos editais de concurso. Combinado? Bom, mas o que são verbos, professora? Os verbos são as palavras que vão indicar ações, mudanças de estado, estados e fenômenos da natureza. Então a gente teria como exemplo de ações chutar, andar, beber, comer, partir. Como exemplos, por exemplo, de estado, estar, ser. Exemplos de mudança de estado, transformar, tornar, virar. Exemplos de fenômeno da natureza, chover. Então, tudo isso são verbos, ok? E aí, gente, como é que esses verbos vão se comportar? Eles, primeiro, vão flexionar em número. Então, a gente vai ter plural e singular. E vão flexionar em pessoa. Primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Então, eu posso dizer assim, João comeu tarde ontem. E aí, o comeu tá no singular. Mas se eu mudar João para João e Maria, eu já vou ter João e Maria comeram ontem à tarde. Observe, o verbo sai do singular e vai para o plural. Ele também flexiona em pessoa. Então, assim como eu disse, João comeu, e ele tá na terceira pessoa, né? João é ele. Eu posso dizer, eu comi ontem à tarde. E aí eu mudei de terceira para primeira pessoa. Tudo bem? Então ele vai flexionar em pessoa e em número. Além disso, o verbo vai flexionar em tempo, modo e aspecto. Existe aqui no canal uma aula exclusiva para falar sobre tempo e uma aula exclusiva para falar sobre modos verbais, tá? É só vocês conferirem aqui em algum lugar do canal. Aspecto não é muito pedido nos concursos, então a gente vai mencionar um pouco sobre aspecto na aula de tempos verbais. Combinado? É isso. Essas são as características do verbo. Além disso, como que o verbo, com quem que ele vai combinar na sentença? Os verbos vão combinar com os nomes, tá? Que são os substantivos, e as palavras que funcionam como nomes, por exemplo, os pronomes. Então ele vai flexionar de acordo com eles e também vai se combinar com os advérbios, né, que são os modificadores do verbo, e veremos isso adiante. Ok? Então são essas as combinações. Fiquem atentos, porque muitas vezes a gente tem 2 ou mais verbos combinados com a função de um único verbo, o que a gente chama de locução verbal. Então, numa frase como Lucas estava assistindo TV, a gente tem estava, que é um verbo, e assistindo, e eles juntos funcionam como um único verbo. Eu poderia substituir isso por um único verbo. Eu poderia dizer Lucas assistia TV ontem. Então, Lucas assistia ou Lucas assiste. Mas não precisaria dizer estava assistindo, ok? Ou está assistindo. Esse foi esse exemplo que eu dei. Bom, isso é o que a gente precisa saber sobre verbo. Então, ele vai combinar com nomes, pronomes e advérbios. Vai ter essas características de flexão e a gente já sabe qual é o sentido. Combinado? Além disso, a gente tem a classe dos advérbios, que pelo próprio nome diz, o foco dessa classe é acompanhar os verbos e modificá-los, tá? Os advérbios são aquelas palavrinhas que expressam circunstâncias, ideias acessórias, tipo tempo, lugar, modo, intensidade. Essas palavras, galera,
Exemplo delas: ontem, aqui, lá, amanhã, sim, talvez. Tudo isso é exemplo de advérbio, tá? Qual é a característica principal do advérbio? Gente, o advérbio é uma classe invariável. Ele não vai, de jeito nenhum, flexionar nem em gênero, nem em número, nem em pessoa. Ele não muda. Observe uma frase como, por exemplo, ele chegou lá. Ele chegou lá, eu tenho singular, né? Ele, o verbo tá no chegou, chegou lá. Eu disse um lugar, advérbio de lugar. Se eu mudar para eles, o verbo muda, observa? Eles chegaram. Só que o lá continua sendo lá. Eles chegaram lá. Observa? O advérbio não vai se modificar. Ainda que o verbo se modifique e ele esteja acompanhando o verbo, ele não se modifica. Tá? A gente chama essa classe de classe invariável. Com quem que o advérbio combina? Principalmente com os verbos. Essas circunstâncias de tempo, modo, dúvida, né, intensidade, elas são em relação ao verbo. Mas ele também pode flexionar em relação a adjetivos, né, pode se combinar com adjetivos e se combinar com outros advérbios. Então, um exemplo, eu digo aqui, aquele menino era bonito demais. Esse demais, ele é o advérbio que está modificando bonito. Não é só bonito, ele era bonito demais. Então ele modifica esse bonito, mostrando uma intensidade. Mas observe que se eu flexionar e disser que em vez de esse menino eu disser a esses meninos, ele não vai mudar, ó. Esses meninos eram bonitos demais. Demais continua demais. Ele não se altera, tá? O advérbio não se altera. Combinado? Então são essas as palavras com que ele combina. Advérbios também, ele combina com outros advérbios, com verbos principalmente e com adjetivos. Combinado? É isso. Além dessa classe, gente, a gente tem a classe dos conectivos, que são as preposições e as conjunções. A gente vai tratá-las meio que juntas, porque elas têm um comportamento sintático similar, tá? Qual é a função tanto da conjunção quanto da preposição? Ligar palavras e orações na frase. Conectar. Então, por exemplo, às vezes você tem dois nomes, né? Dois substantivos. Como é que eles vão se combinar? Por meio, por exemplo, de uma preposição. Ela une os dois e torna aquilo possível. E mais do que ligar, tanto as conjunções quanto as preposições vão ligar atribuindo ideias de sentido, né? Atribuindo sentido. Então, elas não vão somente ligar, elas marcam relações de sentido. Em geral, as preposições ligam palavras e as conjunções orações, mas elas podem funcionar ambas ligando as duas estruturas, ok? É mais comum preposições ligando palavras e é mais comum conjunções ligando orações, mas as duas podem fazer os dois trabalhos, tá? Então, exemplos, por exemplo, de preposição. A gente tem 6 principais: a, de, em, com, para, por. Isso são algumas preposições que a gente chama, no caso, de essenciais, né? Preposições que são sempre preposições. Exemplos de conjunções: mas, porém, porque, pois, todavia, se. Essas são exemplos de conjunções. Então, ambas têm essa função conectiva. Elas vão conectar estruturas, conectar. Então, elas são fundamentais no processo de coesão do texto, porque elas vão conectar e vão conectar atribuindo um sentido, tá? Dependendo do contexto. Outra informação importante: com quem que elas combinam? Elas vão combinar com nomes, que são substantivos, né? Vão combinar com adjetivos, vão combinar com advérbios, vão combinar com verbos, vão combinar com palavras na função de nome, né? De substantivo, que podem ser pronomes. Então, observe, elas praticamente conectam qualquer tipo de palavra, ok? Então, anotem isso aí. Por último, mas não menos importante, a gente tem as interjeições. Gente, as interjeições não são nem consideradas por alguns autores como uma classe de palavras, porque alguns não as consideram palavras. Elas são, na verdade, palavras que vão expressar emoções. Elas são quase um grito emotivo. E alguns autores não consideram por esse motivo. Elas não se relacionam com ninguém na frase, não vão fazer combinação com nenhuma outra classe específica e não vão variar em número, em gênero,
em pessoa, não vão variar, vão ser sempre as mesmas, elas não variam, porque elas não se conectam. Então elas têm função muitas vezes sozinhas, o que alguns autores vão chamar de frases emocionais, porque elas sozinhas já passam a ideia de emoção que elas querem. Então, exemplos de interjeições: ah, ó, oba, vamos, epa, opa. Isso tudo são interjeições, palavras que expressam essas emoções e sentimentos. Então, muitas vezes elas vão funcionar como gritos emotivos, como gemidos, suspiros, e é o motivo pelo qual alguns autores sequer consideram elas palavras. Mas aqui a gente está considerando como uma classe de palavras, sim, que tem essa característica bem específica: não flexionar de jeito nenhum, não combinar e muitas vezes funcionar sozinha na frase, carregando toda a emoção que aquela frase tem, tá? Então, numa frase como socorro ou psiu, ou silêncio, às vezes ela funciona sozinha, ela já traz todo o sentido junto com ela. E aí ela é uma frase, inclusive, sozinha, por isso frase emocional. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha esclarecido um pouco o que vocês pensam sobre as classes. Muitas vezes a gente fica meio desorientado, então essas são as 10 classes do português, com as suas respectivas características e diferenças. Obviamente a gente não fez uma descrição muito minuciosa de cada classe, porque conforme eu disse, a gente precisaria de no mínimo uma aula por classe para poder explicar da forma que elas merecem. Mas o foco aqui é morfossintático, então a gente queria falar um pouco sobre a forma e um pouco sobre o comportamento delas nas orações. Bom, espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, ativa o sininho para mais e manda para aquele seu amigo que precisa também. Um beijo, até a próxima!